Antes de morrer, Rômulo revela segredo a Mendonça. Rômulo vai estar na vida e na morte no hospital e Mendonça se assusta quando ele te chama para conversar. Rômulo fala: Mendonça, ainda bem que você está aqui. Mendonça pergunta: o que o senhor quer comigo? Por que me chamou? Rômulo fala: Mendonça, eu tenho um assunto muito importante para conversar com você e você precisa ser forte. Eu tive um caso com a sua mãe no passado e ela me disse que você é meu filho. Você é meu filho, Mendonça, e é meu herdeiro, junto com a Paula. Ele fica assustado